É um prazer estar aqui novamente, eu acho que uns 3 anos depois. E bom saber que a casa está passando por transformações que são hoje de perspectivas em termos da evolução, não apenas do movimento espírita, mas as grandes transformações que vêm sendo operadas no seio, seja das academias, na ansiedade de nós construirmos conhecimentos que sejam úteis. Esse é o sentido de um saber, é que ele torne a nossa vida mais prazerosa. O prazer não fica excluído do saber espírita, ele é contemplado, ele é absorvido. E aí a gente entra numa dimensão que, por muito tempo, historicamente, entendo isso como um evento que foi necessário no circuito histórico do movimento espírita brasileiro, que foi o seu debruçamento sobre a dimensão religiosa. Hoje a gente avança nesse agenciamento de construção de cidadania espiritualizada, no que diz respeito essencialmente a poder trazer para o centro espírita uma perspectiva de casa do saber. Eu me lembro de uma narrativa do Rubem Alves, que fala que a escola tem 2 dimensões. A escola pode ser considerada como sendo uma escola gaiola ou como uma escola que dá asas. A escola gaiola é aquela que castra a liberdade essencial do ser humano, que é voar. A essência do ser humano é voar. Se você não tem esse voo durante sua trajetória existencial, você não realiza espiritualidade nenhuma, porque a espiritualidade não está dissociada da sua trajetória existencial. E se no movimento historicamente espiritista no Brasil houve o debruçamento na dimensão religiosa, ao mesmo tempo houve um esquecimento dessa dimensão existencial, e essa é a pergunta que nós elaboramos. Por quê? Porque a dimensão existencial, ela requer um panorama de competências cognitivas, habilidades sociais, que não se limitam unicamente à consolação. Porque a vida, na sua própria dinâmica, no seu fluxo contínuo, exige uma atualização contínua do nosso próprio eu. E é justamente esse processo evolutivo, quando está travado, que nós fazemos as transferências para realidades metafísicas que assumem o nosso endereçamento de responsabilidade. E eu penso o Espiritismo como uma doutrina formadora de uma cidadania questionadora, articulada, dinâmica, que está sempre num movimento coreográfico com a vida, e não um pensamento como a gente tem de transcendentalidade, que vai além do mundo. Não, um pensamento que se funda no mundo e aponta para horizontes metafísicos. Tem um pensamento que eu quero começar o texto da nossa reflexão, que é de Fernando Pessoa, quando ele cita o seguinte: o que é tudo senão o que pensamos de tudo. E, de fato, a questão, quando nós tentamos elaborar uma reflexão sobre a organização do conhecimento, a nossa relação com a vida, que vem através do conhecimento, é através do conhecimento que nós estipulamos um meio de sobrevivência mais gratificante, mais nobre, com um propósito mais bem organizado e com maior preparação para a vida. Através desse conhecimento, esse conhecimento é construído por aquilo que nós pensamos sobre essa realidade. Então, o que é tudo senão o que pensamos de tudo, nos aponta um conteúdo extremamente relevante, que é: o que nós pensamos da realidade é questionável. Porque o conhecimento, ele é construído numa determinada data histórica e social. E se é construído numa determinada data histórica e social, não passa de um jogo linguístico daquela geração, das comunidades científicas que se organizaram naquela temporalidade. Portanto, é questionável,
tudo o que nós construímos passa a ser questionável. E aí, um traço importante de toda pessoa que está nessa luta de cidadania espiritualizada, que não se dissocia entre existência e metafísica, é um fio sem descontinuidade. A minha vida é uma continuidade, ela não sofre solução de descontinuidade porque eu morri. Traz exatamente essa necessidade de fazer com que nós obedeçamos à essência da nossa natureza, que é voar. E isso requer um nível de preparo que não é para todo mundo. E não é porque não seja para todo mundo, porque todo mundo, ou as pessoas, em maioria, não estão preparadas, porque elas não querem. Porque a vida, ela evolui no seu grau ou no seu nível de enfrentamento, e não de escapatória. Essa é a diferença, justamente, de um cidadão espiritualizado. Não é aquele que busca um sentido de vida por trás das estrelas, ou monta a sua cabana para se proteger da realidade que o cerca e convoca para uma atitude mais enfrentadora com a vida, mas sim o homem que constrói seu altar no mundo, não fora do mundo. E que mundo é este? O nosso entorno, a nossa vida diária, o nosso extraordinário cotidiano. Então, a partir desse momento em que a gente começa a inverter ousadamente, nessa virada de século, o que seria o conhecimento espírita com perspectiva e não como necessariamente uma decifração totalizante ou pronta, mas sim como o início de um protocolo histórico sujeito a todos os questionamentos, assim como a própria doutrina brotou questionando o seu próprio tempo e questionando outros saberes. Então, se a doutrina ela brota disso, porque ela não pode ser submetida ao mesmo método que a deu nascimento. Então, se a gente parte do pressuposto que o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, em verdade, a revelação seria uma palavra inadequada para nos relacionarmos com a realidade complexa da vida, mas sim interpretação. O que nós temos não é revelação, nós temos interpretação. Interpretação circunscrita num tempo histórico em que nós nos encontramos. E isso tudo pode mudar, de geração para geração, como se nós olharmos para trás, é o que tem acontecido dentro da história da própria ciência. O que é determinado com verdade no tempo, em outro é desdito, e isso sofre uma natural mudança continuamente. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar claro é como pensar essa relação com o espiritismo formadora de uma cidadania espiritualizada, onde nós entendemos a dúvida e a incerteza como a parábola da curva. Entender a dúvida e a incerteza não mais como aspectos de desarrumamento do ser humano, de desalojamento do ser humano, mas a dúvida e o questionamento e a incerteza como válvulas propulsoras do crescimento humano. Para que eu possa, na minha relação com o conhecimento, me apaixonar por ele, eu não posso ter o pensamento paralisado por ideias predeterminadas e incorruptíveis, ou seja, que elas não se tornam questionadas. Nós somos, em verdade, o ser humano é um narrador de histórias, um contador de histórias. A ciência, ela é nada mais que uma metáfora do tempo em que ela transmite um determinado saber. Então, tudo tem, sim, um certo grau de volatilidade, ou seja, uma certa essência que poderemos usufruí-la, mas não nos determinarmos por ela. Então, essa relação de honestidade intelectual passa a ser muito importante. A partir do momento, então, que a gente parte da premissa e da pergunta de Pessoa, o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, e o que o nosso conhecimento é uma construção mental que temos sobre a realidade, portanto, sendo uma construção mental, um agrupamento de imagens mentais, então essas imagens mentais, elas podem ser questionadas porque não necessariamente elas estão lineares à realidade. Então eu posso questioná-la. Se eu posso questioná-la, então eu assumo a responsabilidade. E aí um ponto
cognitivo, que é muito difícil para a maioria das pessoas, dependendo da sua formação social, da sua própria condição cultural, de como ela passa a perceber isso como uma oportunidade, como um desconforto ou como uma coisa boa. Ou seja, você está propondo, então, que o que nós temos hoje é algo que pode ser modificado a favor da realidade em troca da nossa segurança psicológica. Porque assim que a gente constrói um conhecimento, é buscando uma segurança psicológica, não é buscando sondar a realidade. Porque nós evitamos o desconforto, porque nós acreditamos que a doutrina espírita, como ela é pregoada, é uma doutrina da consolação, não necessariamente somente da consolação. Porque se for só da consolação, nós nos acomodamos. Não é uma relação de docilização do indivíduo ou de pacificação do indivíduo, mas de elevação do seu nível crítico como uma formação de escola mais do que divulgadores da doutrina, pensadores da doutrina. O que a gente tem que fazer da casa espírita para dar asas às pessoas é justamente transformá-la em uma universidade aberta para livres pensadores. E isso é um ponto extremamente ousado para a nossa cultura. E aí tem um aspecto que eu estava me referindo, que é o aspecto cognitivo que esbarra em nós. Qual seja, nós não queremos nos relacionar com o conhecimento espiritual como algo que nos desconforta, mas como algo que nos conforta. Seria masoquístico pensar, então, me relacionar com o conhecimento apenas porque ele me desconforta e por isso é positivo? Não, necessariamente o conhecimento pode ser confortante, mas não apenas confortante. Isso implica dizer que quando a gente vai para a vida humana agora, descendo do pedestal do conhecimento, do discurso, indo para a realidade prática, nós percebemos que o indivíduo que está muito mais atinado para a vida, muito mais voltado para o seu cotidiano, ele tem propriedades cognitivas melhores do que aquele indivíduo que está numa leitura transcendentalista e fugidia da realidade. Esse é um ponto que aí eu vou começar a fazer o aprofundamento por diante. Se eu estou partindo, então, do aspecto de que, essencialmente, a nossa natureza ela é carente e frágil, e não uma natureza de certa superioridade, do tipo, porque o fato de eu pensar que sou imortal não me torna imortal, é um conceito. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a imortalidade não exista, mas esse não é o mote da existência, não é a imortalidade. Não é como nós pretendemos encontrar uma vida depois da morte, mas como nós transitamos durante essa vida. Esse é um percurso entre o berço e o túmulo que não é esse fragmento devidamente considerado, valorizado, porque a gente foi treinado a pensar intelectualmente que esse é um mundo como cópia imperfeita na ideia de Platão. Mas tem cópias imperfeitas que são melhores que seus originais perfeitos. E quando você percebe que muitas vezes a ideia de perfeição ela destrói um indivíduo e a imperfeição pode ser inspirativa, então nós entramos num movimento dinâmico diferente. Mas justamente nesse aspecto da individualidade humana, com o que está no nosso entorno, a vida, essa imprevisibilidade dos acontecimentos, essa dimensão do inesperado que a gente não sabe qual vai ser os próximos 5 minutos, a gente interpreta como algo contra nós. Como algo que alimenta nossos mais profundos medos. Não seria, então, possível reler que a imprevisibilidade e o inesperado tem uma poesia que a certeza plena não nos oferta, e, ao mesmo tempo que nos proporciona uma poesia, nos não levaria a uma condição mais criativa, mais participativa, mais dinâmica com a própria vida? Então, se eu parto desse pressuposto de que o indivíduo, essencialmente, ele requer voar, esse voo tem um custo, e é o custo que muitos de nós não queremos pagar. Por isso que nós transferimos para as modalidades representativas que designem a nós
o que é a vida. Ao mesmo tempo, é perceptível que no momento que você passa a ter essa relação de maior desprendimento das suas crenças como ideias absolutas, bem estruturadas e definidas, quando você tem uma certa liberdade crítica em poder pensar sobre as coisas, você ao mesmo tempo ingressa numa dimensão que é uma dimensão expressivamente artística, ou seja, você tem a liberdade de se construir como indivíduo, de se reinventar como pessoa. Essa capacitação de que você pode gerar em torno de si ou para si é que eleva o nosso nível, então, de, digamos, entusiasmo pelo viver. Então, o que eu estou querendo dizer é que o entusiasmo pela vida não é o consolo necessariamente. Não são as respostas. Muitas vezes são as perguntas. É preciso que nós amemos as perguntas para que nós saboreemos as respostas. E é justamente essa inversão que eu queria deixar como ponto de partida. Como eu estava colocando, quando você parte dessa condição de se relacionar com a vida, dentro dessa perspectiva de questionamento, de dinâmica, de fluxo, naturalmente você esbarra seus medos nessa realidade que nos confunde, né? E isso nos leva para essa dimensão da insatisfação de viver. Como eu estou insatisfeito com as coisas e, ao mesmo tempo, essa insatisfação ela é contemplada como uma coisa negativa, quando também eu posso pensar essa insatisfação como uma coisa que me gera renovações. Tem um conto de Machado de Assis que fala sobre o ciclo da insatisfação, que conta que um pirilampo, certa feita, olhando para uma estrela, desejou ser aquela estrela. E a estrela, olhando para a lua, a estrela desejava ser a lua porque estava enjoada da sua condição de grandeza. A lua, olhando para o sol, desejou ser o sol diante da sua potência luminosa. E o sol, por fim, olhando para o pirilampo, entediado da sua própria luz, imaginou então um dia podendo ser um pirilampo. Então, nenhum dos astros, e nem mesmo o pirilampo, estava em fase de contentamento com sua própria natureza. Esse movimento de insatisfação, ele nos garante justamente uma relação, então, dinâmica e uma relação produtiva com a vida. O que eu quero trazer como o terceiro ponto, para ficar claro, diz respeito justamente à carência humana, não como algo que tem que ser sempre satisfeita, porque a carência ela é de uma ordem tão profunda na nossa natureza que é ela que nos leva ao desenvolvimento humano. Não é a realização da carência necessariamente, mas é o que é anterior à própria realização, que é essa carência. E aí eu me lembro de uma questão, para começar a fazer a ilustração de alguns pontos em aprofundamento, de uma passagem da mitologia grega que contempla Aquiles como o grande herói da Odisseia e da Ilíada homérica, e Aquiles como um personagem heróico, forte, blindado, porque ele foi filho de uma deusa, mas uma deusa que tinha casado com um mortal. E isso gerou um grande desconforto, porque a natureza de Aquiles era dúbia. Era, de um lado, um ser imortal, divino, e, por outro, um ser mortal, porque era filho de um mortal, mesmo sendo filho de uma deusa. Ele tinha as duas naturezas. E a sua mãe, a deusa, resolveu, sabedora que ela era, que existia um fogo que convertia os mortais em imortais, ela resolveu banhá-lo naquele fogo para que ele pudesse adquirir, finalmente, a blindagem completa de si mesmo e alcançasse essa imortalidade. No entanto, para que ela pudesse colocá-lo no fogo, ela segurava pelo calcanhar de Aquiles, porque teria que ter um ponto de apoio em que ela o segurasse. E foi justamente na parte em que ela segurava que o fogo não alcançou, o fogo da imortalidade,
e fez com que seu calcanhar ficasse nessa vulnerabilidade, que é o chamado calcanhar de Aquiles, em que numa batalha de Troia, uma flecha venenosa atinge justamente seu calcanhar, que era a única parte desprotegida pela imortalidade, e faz com que ele morra. Aquiles é uma representação, então, provável da nossa condição humana como dotados, ao mesmo tempo, dessa condição de imortalidade, como nos ensina o Espiritismo, mas, ao mesmo tempo, de uma vulnerabilidade profunda, porque, se nós olharmos os acontecimentos da vida, são sempre muito contrários àquilo que normalmente nós acreditamos. E a trajetória humana, essencialmente, não é uma trajetória, vamos dizer, que por mais que você siga a trilha do bem, você vai estar protegido de sofrimentos. Muitas vezes, as pessoas, até as mais dedicadas e as mais honestas, e as que têm melhores propósitos, são as que mais sofrem. Não é uma garantia. Então, o conceito de uma natureza conflituosa de que nós somos herdeiros, entre uma vulnerabilidade que nos pertence e uma imortalidade desejada, nos remete a esse pensamento reflexivo de o que nós somos, ou quem nós somos. E aí vem uma questão relevante, porque a pergunta que sempre foi divagatória para nós, a pergunta sempre retumbante e contínua em nossas vidas é: quem eu sou? E sempre que você tenta aprofundar nessa pergunta, tentando alcançar o máximo de resposta possível, você não consegue ter uma apreensão inteligente, tangível, de quem você seja. O máximo que você pode construir é uma impressão da sua personalidade. Mas você não sabe essencialmente quem você é. Então, nessa perspectiva de entender a vulnerabilidade como um traço de ensino, de aprendizagem humana, e não como algo de que nós temos que nos descartar e superar necessariamente, mas saber nos relacionar com essa dimensão trágica da existência humana, nos leva, então, a pensar justamente esse aspecto. Não seria a pergunta mais adequada, em vez de se questionar quem eu sou, mas se perguntar: que devo eu fazer? Que devo eu fazer de mim? A perguntar quem eu sou. Porque quando eu mudo essa pergunta, quem eu sou, você não tem a resposta. Mas no momento que você assume as rédeas de sua vida para se perguntar: que devo eu fazer? Você entra, então, no campo atuante da existência. Eu tive uma tia que ela teve 7 filhos. Dentre estes 7, 3 eram doentes mentais. E, ao seu tempo, ela foi abandonada pelo esposo e, naturalmente, ela tinha, como na sua geração, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Seu esposo a abandonou e não deu assistência financeira, e ela resistiu em colocar seus 3 filhos, portadores de doenças psiquiátricas, nos hospitais psiquiátricos. E resolveu educá-los e acolhê-los dentro de casa, e empreendeu essa grande luta de uma mulher que trabalhava fora, tinha 7 filhos para cuidar, 3 dentre estes doentes mentais. E eu me lembro de uma cena que, uma vez, eu tinha razoavelmente uns 10 anos de idade, quando eu presencio ela chegando já tarde do trabalho e vai ao caldeirão pegar um prato de sopa e entregar ao seu filho, que era justamente o que tinha maior agressividade, o que tinha uma maior gravidade ou comprometimento do seu transtorno mental. E ele, num movimento brusco, ele derruba o prato com a sopa e diz que não queria tomar, um movimento rebelde, e a minha tia, de forma austera, vai lá, pega a sopa novamente, coloca em sua boca, e aquilo ficou muito marcante para mim, porque eu vi a abnegação dela, o esforço dela, ela assumindo as rédeas de sua vida, ela tomando uma atitude perante a vida, frente aos seus problemas, e não que isso não a fizesse praticar a sua fé religiosa, mas era uma prática de fé religiosa a postos e a serviço da sua vida. Ela usava a fé como um instrumento de enfrentamento e não como uma
forma acrobática de fugir da sua realidade. Até que, certa feita, ela desencarna, e nós estávamos já para fazer o sepultamento, colocando o caixão na tumba. Por orientação médica, os seus 3 filhos portadores de transtornos psiquiátricos foram proibidos de irem ao sepultamento para que, sob a influência do ambiente, não sofresse algum tipo de surto psicótico. Foi uma medida cautelosa dos médicos naquele tempo. E aí eles 3 ficaram em casa. Só que quando a gente estava colocando o caixão na sepultura, aí surge o vizinho da minha tia, que estava bastante emocionado, tomado por grande emoção, e ele dizia o seguinte, retransmitindo a fala do filho mais velho da minha tia, que era o mais comprometido de modo cognitivo, que era o que tinha a doença mais grave, e ele disse as seguintes palavras. E é por isso que isso me fez questionar que a ciência por si mesma, ela não dá conta dessa dimensão da complexidade da nossa existência. É por isso que é importante dialogar existência e metafísica. É o mundo presente aqui e agora, que nos convoca para uma atitude firme e concreta com a nossa realidade presente, e a possibilidade ou a certeza da imortalidade. Mas um diálogo e não um corte. E foi justamente nessa colocação do vizinho da minha tia, quando ele disse, repetindo as palavras do filho, que dizia o seguinte, por favor, comunique lá às pessoas que estão enterrando a minha mãe, que apesar de eu ser louco, apesar de eu ser uma pessoa que sou doente mental, eu queria que você levasse o meu sentimento de gratidão para a minha mãe. E dizia o vizinho, o rapaz, transmitindo a fala do filho da minha tia. Eu me lembro, dizia ele, quando certa noite eu derrubei o prato de sopa no chão. E quando ela sempre tinha a paciência e a resignação, a abnegação e o cuidado por mim. Eu me lembro muitas vezes quando ela chegava tarde da noite e sussurrava nos meus ouvidos quanto ela me amava. E aquilo me deixava perturbado já naquela idade, porque eu me perguntava como é que uma pessoa com essa gravidade de doença mental teria aquele rasgo de lucidez. Como seria possível isto? E naquele instante, o jovem, o vizinho da minha tia, ele complementa dizendo, já muito emocionado, que o filho mais velho dela dizia o seguinte, leva essa flor que tinha 3 pétalas, que está representando os seus 3 filhos que não puderam ir. Porque nós sabemos que nós somos loucos, mas gostaríamos de dizer à nossa mãe que reconhecemos o seu amor, sentimos o seu afeto. E naquele momento, que foi comovente em ver que, apesar de ele ter sido proibido e desconfiarmos justamente de que ele seria incapaz de sentir alguma coisa porque tinha uma restrição cognitiva, tinha uma dimensão dele absortiva e de contato com a realidade em algum nível, que o fez reconhecer imediatamente o sentimento que a mãe dele tinha por ele e que ele fazia questão naquele instante de retribuir. Essa dimensão do afeto é a dimensão mais estruturante do ser humano. É a mais, ao mesmo tempo, como diria Freud, se tem algo que nos desprotege enormemente, que é, ao mesmo tempo, a dor, também o amor nos deixa num certo estado de vulnerabilidade. Porque quando você ama uma pessoa, você também está colocando sob risco uma certa margem de sofrimento. Seja porque você passa a ver a infelicidade dessa pessoa, seja porque você perde essa pessoa, porque você compadece conjuntamente com essa pessoa de todos os seus dramas e alegrias. Então, o amor, ele passa a também ofertar
essa outra condição que nos remete a esse grau de sofrimento. Mas deixar de amar, seja um par, um cônjuge, ou quem quer que seja, à guisa de não sofrer, é a mesma coisa que pedir para não existir, porque é uma traição à nossa constitucionalidade própria, que é da ordem do afeto, que é a ordem do amor. Como diria a poetisa Amália Rodrigues, do que adiantaria ter o pão, o queijo e a faca se eu não tiver a fome? Então, poderíamos remeter que o afeto é fome. Fome de existir. E existir implica, essencialmente, em você fazer o confronto com sua vulnerabilidade, sua fragilidade, e compreendê-la como a favor da sua vida e não contra você. Então, uma espiritualidade que me leve no contato com essa vulnerabilidade e faça com que eu a transforme numa obra artística, numa obra de arte. Diz algumas lendas que Fídias, que foi um grande escultor, quando foi arguído por Péricles, um grande administrador da era do quinto século da era áurea da Grécia Antiga, ele estava numa exposição de praça pública das suas obras artísticas, quando ele foi arguído por uma pessoa, um transeunte, que lhe perguntou: Fídias, como é que você conseguiu esculpir essa obra tão bela? E ele, com humildade, responde que ele não tinha esculpido a obra, ele tinha tirado de uma pedra brusca, ríspida e rústica as camadas que estavam encobrindo a obra que já estava pronta na essência daquela pedra. Ou seja, uma simbolização de que, do modo como você se percebe e o modo como você se coloca na relação com sua vida, são fatores determinantes para que você a converta em algo bom, e que esse algo bom não exclui os aspectos de vulnerabilidade ou de sofrimento, ou os aspectos dolorosos. Não há uma separação, há uma aprendizagem que fortalece o indivíduo no momento em que ele não nega a vida. Ele tem uma postura afirmativa frente à vida. Então, espiritualidade, que o Espiritismo nos prega, é aquela que nos fortalece para a vida, onde a fé ou a metafísica é usada como instrumento de enfrentamento do existir. Essa era uma diferença entre a cultura pré-socrática, na narrativa poética de Homero, na Ilíada ou na Odisseia, confrontadamente com a ideia de Platão sobre a república ou o banquete, que ele traz as suas propostas, que através da razão o ser humano dominaria a natureza, e mais tarde confirmado por Descartes. Na perspectiva de Homero, nós não temos uma racionalidade suficiente para poder ter esse controle total sobre a vida. E Homero, então, propõe justamente o recurso da poesia e não da razão. Ele traz a dimensão do afeto. O modo como você sente a vida determina o modo como você vai pensá-la, e vice-versa. Mas não a vida que eu desejo, necessariamente, mas a vida como ela é. E aí vem justamente a nossa disparidade. As nossas crenças, muitas vezes, são construídas não para investigar a realidade, para sondar a realidade. Elas são construídas para nos proteger dessa realidade, porque ela está a serviço mais dos nossos medos do que da disposição de enfrentamento do indivíduo para a vida. Por quê? Porque a nossa percepção sobre a vida, ela passou a ser distorcida no passar do tempo. A herança homérica nos fornece uma perspectiva que o Espiritismo contempla, mas que está sob a sua face oculta, porque foi explorada apenas uma dimensão dominantemente metafísica, que é a dimensão existencialista que existe na doutrina espírita. E o que aponta essa dimensão existencialista do Espiritismo, que tanto valoriza
a vida do aqui e agora. Contempla justamente esse aspecto de perceber a vida como um campo de forças, como um campo de batalha, e não como um paraíso. Então, por já saber que a vida é um campo de batalhas, diferentemente da proposta platônica, eu não tenho que buscar uma salvação pós-túmulo como objetivo da minha existência. Eu tenho que glorificar a minha existência, onde a consequência de uma outra vida vai ser um presenteamento, um reconhecimento ou não. É diferente de fazer o apelo da salvação depois da morte, ou fazer de sua vida enquanto você a tem a sua glória. Essa mudança de ângulo nos remete para uma posição onde, como diria Kierkegaard, você tem a competência no momento que você assume a sua condição como ser em desespero, que nós somos criaturas frágeis e vulneráveis, e não por isto, indignas ou desprovidas de competências de poder lidar com essa vida como ela é. E, como diria Kierkegaard, voltando para ele, fazer do possível, daquilo que está ao nosso alcance, um ato de apaixonamento. Então, o que eu estou querendo propor de forma ousada é justamente entender que a essência do nosso voo é justamente a aplicação de uma consciência da nossa vulnerabilidade, e uma vulnerabilidade como carência, mas a carência é a nossa potência. Entender que isso que eu sou, e me apaixonar por esse extraordinário fenômeno que é viver, cujo custo metabólico de você respirar consome tantas energias e tantas complexidades de mutações celulares e moleculares para que você tenha um simples ato de respiração. E que a gente não se dá conta de que a cada minuto que estamos respirando existe uma força, uma dinâmica automática que não depende da nossa vontade, que nos oferta essa condição de estarmos aqui presentes, nos dando a saúde, nos dando as condições de perceber a realidade. Como então sentir essa vida usando justamente a disposição da nossa condição essencial, que é o afeto, do entendimento que essa vulnerabilidade ela tem uma função ensinante, e adotar aquilo que é mais importante, que é, em vez de construir crenças a serviço dos meus medos, poder me recriar, se assim for necessário mudar as minhas crenças, desde que eu possa, então, estar me sentindo num nível de enfrentamento com a vida. Ou seja, o exercício da coragem, a coragem como sendo não o contrário da covardia, porque o contrário da coragem não é a covardia, é a preguiça. A coragem é justamente o risco de sorriso que você desenha na face obscura do vazio existencial. É o seu ato frente à vida, a conversão da sua carência como potência, e como você vai enfrentar essa existência em convertê-la dentro do que é possível e ao seu alcance. A sua passagem como uma obra artística, e não como um discurso lamentativo de um transeunte perdido no Vale das Sombras. Acabou essa cantilena. A vida deve ser homenageada a cada instante, porque isso é um presente. É essa a grande incumbência do Espiritismo. Não é a imortalidade, mas a intensidade que faz você ser imortal. Porque você pode ser imortal no próximo minuto que você expire, mas que seja intenso, porque valerá a pena do que ter o tempo infinito sem que você tenha o menor prazer de viver. É a intensidade, a qualidade que consagra, que gera a condição, digamos, desfrutadora da vida. Isso é um aspecto extremamente relevante. No entanto, se eu trago a questão da coragem, justamente não como o contrário
da covardia, mas a coragem, então, como alegria em movimento. A coragem é alegria em movimento. Para que eu tenha alegria de viver, eu tenho que estar conectado à minha vida. E é um ato de coragem produzir alegria. Porque a tendência da existência é uma sangria vampiresca. A cada ano, normalmente as pessoas vão acumulando perdas, frustrações, amputações, decepções, e vão chegando no final de suas vidas extremamente desmotivadas, extremamente depressivas. Como um idoso pode chegar aos 65 anos com a competência autocriativa ou de se reinventar? É possível que esse idoso encontre na espiritualidade não aquilo que vai fazer com que ele desista da vida, olhe para a vida como uma coisa ruim, do tipo, a minha espiritualidade é encontrar um mundo melhor depois. Não, mas fazer desse mundo atual o nosso mundo melhor. É a conversão dessa potência em ato. Em alguns estudos realizados, eu estava comentando com uma amiga minha, sobre justamente a cognição dos idosos, uma das grandes descobertas desde o investimento maciço que os Estados Unidos fez na década de 90 nos estudos sobre o cérebro, que nós temos uma propriedade que até então era desconhecida da ciência, que é a competência que os nossos neurônios têm de gerar ramificações, que é um conceito hoje bastante ventilado no meio científico, que se chama neuroplasticidade. Por quê? Se pensava antigamente que a nossa genética era pré-determinada e que nós nascíamos naquela grade genética e ela era imutável. Ou seja, você não poderia atuar sobre aquilo que você herdou geneticamente. Esse mito foi por água abaixo em meados da década de 90, quando se percebeu que existem as chamadas células glias, que são células bebês, neurônios bebês, que eles podem ser estimulados e substituir os neurônios que vão morrendo com o passar dos anos. Mas para que isso ocorra, eu tenho que estar num ambiente de estimulação positiva. Então, como pode a trajetória humana, é impossível de ela poder ser estimulada positivamente nos seus vários ciclos de vida, sem que ela encontre uma competência reinventiva de autocriação. Para que eu possa estimular aquilo que eu tenho já como potência cerebral, eu preciso, então, ter uma nova sede de existir. Então, se a minha espiritualidade ela não é geradora dessa sede, dessa paixão pela minha vida, pela paixão pelo conhecimento, então, naturalmente, eu vou perdendo a falta de estimulação ambiental vai fazendo com que eu perca a minha condição de plasticidade, de reprodução de hormônios e neurotransmissores que me fortaleçam organicamente e psiquicamente. Até nesse aspecto, nós temos já comprovações suficientes que provam que o corpo reage aos estímulos externos com a competência de modificar seus panoramas genéticos. Isso é um grande sinal de alerta de que o ser humano é um ser de competência de mudanças. Nós podemos operar sobre nossa natureza dentro do que é possível e executar justamente e fomentar essas alterações. Mas, como estava colocando, se eu parto do princípio, então, de Fernando Pessoa, o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, se eu estou gerando uma flexibilização de que aquilo que eu penso sobre a realidade pode ser modificado, se eu estou convocando uma releitura de que a minha vulnerabilidade não é meu mal, é minha potência, a minha carência não fala da minha pobreza, fala da potência de um enriquecimento, e se eu parto justamente dessa aceitação da minha condição humana, e se eu me apaixono pela minha própria humanidade, mesmo na sua máxima vulnerabilidade, com seu calcanhar de Aquiles, então eu posso, a partir disso, desse solo firme, construir o meu altar. Que significa dizer,
tomar a atitude, transformar essa potência em ato, ou seja, poder tomar a vida em minhas mãos, poder realizar-me no pensamento, mesmo que destoa do comportamento coletivo, poder desenhar a minha vida, ter essa liberdade de criação, de me reinventar. E esse ponto, ele justamente em que você choca o autoconceito de que a minha carência ou minha vulnerabilidade não está contra mim, e que a ideia de uma razão que supera a nossa condição, e de uma metafísica que supera, que mascara a nossa condição humana, elas não estão a favor da vida. O que a gente tem que aprender com a nossa condição humana, e colocar a metafísica e a ciência a serviço da nossa condição humana, e não o inverso. Isso é muito importante, é um detalhe extremamente significativo. Um outro aspecto relevante, então, quando parto desse princípio que a nossa natureza também, como ela é essencialmente voar, mas voar requer coragem, e coragem é justamente a minha competência de assumir a responsabilidade da minha existência e realizar-me dentro do que é possível, porque dentro desse princípio que o Espiritismo nos ensina, que nós temos também limitações, como temos possibilidades. O fato aí é que a condição de poder operar sobre a minha vida também não garante que eu me exclua de algumas peças do meu destino. É como diria Maquiavel, você tem a virtude e você tem a fortuna. A virtude é a virtude, é aquilo que você pode fazer, é aquilo que você, dentro da sua competência máxima, você tenta fazer sua vida o melhor possível. Mas tem a fortuna, que são as circunstâncias. Nem a vida é totalmente por acaso, nem a vida deve ser levada totalmente de uma forma irresponsável. Ou seja, ao mesmo tempo, eu não sou a fonte causal, ou tenho controle sobre tudo que existe em mim, como ao mesmo tempo também o que está externo a mim não necessariamente determina totalmente o meu comportamento. É a minha relação, então, entre a minha interioridade, possível de ser alcançada, com o meu entorno, nesse diálogo que faz com que eu opere, então, as devidas mudanças. Quando eu comecei no Espiritismo, eu tive uma experiência ímpar, porque quando eu parti do pressuposto da minha observação daquela cena inesquecível do meu primo, do filho da minha tia, que sendo um portador de doença psiquiátrica de altíssima gravidade, e ao mesmo tempo sendo uma pessoa que foi dotada em um único momento de tamanha lucidez, aquilo me remeteu a uma busca por algum conhecimento explicativo sobre aquilo. Mas, desde aquele tempo, eu tinha um entendimento e uma coisa extremamente relevante. Eu sempre desconfio das pessoas que dizem que encontraram a verdade. Eu prefiro as pessoas que estão ainda buscando a verdade. E vocês podem perceber que elas são mais soltas e desprendidas e de melhor convívio do que aquelas outras que assumem uma posição de representantes da verdade absoluta das coisas. Porque a verdade em si, ela pode ter um caráter de exclusão. Praticamente, um indivíduo que é proprietário de uma verdade, ele não é fraterno, porque a ideia que diverge da dele, ele exclui. E parece que a verdade não convive com a fraternidade, convive, desde que essa verdade ela possa ser admitida na sua flexibilidade com um pensamento temporário ou uma coisa que, por mais diferente do que seja do que você pensa, não quer dizer que seja uma inverdade. Então, uma propriedade que eu passei a construir naquele momento era me relacionar com conhecimentos explicativos sobre fenômenos que eram observados em minha vida, como o caso do comportamento do sobrinho, do filho da minha tia,
que eu buscasse algum conhecimento explicativo, mas ao mesmo tempo eu tinha um cuidado e que essa explicação ela não fosse totalizante, porque eu não acredito que tenha um conhecimento com tamanha competência resolutiva ou decifradora de todos os fenômenos existenciais. E foi justamente aí que eu me lembro que, na minha empreitada em várias perspectivas religiosas, quando eu tive a sorte de pegar a primeira obra espírita, porque minha família de origem não é espírita, eu me fiz espírita, e quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que me tocou profundamente, pela a envergadura filosófica de que aquele livro é dotado, eu comecei então a ter a necessidade de conhecer mais, e foi aí que eu tive o ingresso num grupo, e nesse grupo eu fui colocado para visitar o Hospital da Miroeira, que é um leprosário e que naquele tempo da minha juventude era muito frequentado pelas legiões espíritas. Existia um movimento de juventude espírita. A gente percebe a morte desses grandes ideais sociais na juventude contemporânea, que se reconfigurou muito diante das dependências tecnológicas. E é outro dado também importante, por quê? Porque a espiritualidade passou a ser produto do consumo, da ideologia do consumo. E quando ela é propriedade da ideologia do consumo, então ela simplesmente nega a dimensão trágica da existência e nos promete uma felicidade imorredora e contínua através da aquisição de produtos, ou de fazer com que, e você pode perceber o shopping center, em cada loja uma farmácia, como que alguém entrasse numa loja, comprasse um produto e estivesse adquirindo uma pílula da felicidade, como aquilo viesse solucionar seu drama existencial. O Zygmunt Bauman faz essa crítica dizendo que deixamos de ser o sujeito do consumo para sermos o objeto do consumo. Então, eu penso que o nosso tempo, quando você olha de fora e faz um exame do seu tempo, que isso é muito importante, você se constituir como um sujeito histórico. O sujeito histórico é aquele que pensa seu tempo, não ser engolido totalmente por tudo aquilo que é imposto a você. Esse é o ato do pensador espírita. Quando você examina seu tempo, você percebe justamente que existe na ideologia do consumo a tentativa de dar um tratamento cosmético às feridas narcísicas da nossa condição humana, de um tratamento mascarado da dimensão trágica do existir, como que nós tivéssemos essa competência de estarmos sempre em gozo, sempre em alegria, como que a tristeza fosse algo que tem que ser aniquilado, como que emoções, a gente classifica as emoções em dois grupos, emoções positivas e negativas. Em verdade, no funcionamento da nossa natureza emocional, não existe emoção negativa, não existe emoção positiva. A gente pode pensar a emoção negativa como uma emoção contrária à nossa natureza, mas como uma propriedade, como o calor e o frio são propriedades atmosféricas. Essa releitura de que aquilo que você sente nessa dimensão afetiva é extremamente importante, fez então que naquele momento que eu estivesse ali no Hospital da Miroeira, quando eu entrei, e coincidentemente estava para começar uma reunião espírita, em um centro espírita que tem lá dentro, chamado Damião Westernen. E eu me lembro como hoje a cena do presidente da casa, que era um leproso interno, cego, o senhor Oscar. E nós tínhamos entrado na reunião preliminar, a reunião pública. E nessa reunião preliminar se fazia a leitura a esmo do Evangelho segundo o Espiritismo. E a cada pessoa presente se fazia um comentário. Foi nesse momento que eu fiz a minha exposição pequena e o seu Oscar fez a intervenção imediatamente e disse: como é seu nome? E eu dei meu nome. Gostei do timbre da sua voz, da sua linha de raciocínio, você que vai fazer a palestra hoje. E eu, chocado, disse: mas eu não tenho preparo nenhum, não tenho competência nenhuma. E ele me lança justamente o fundamento entre a potência e o ato, quando ele diz: construa-se enquanto faz, porque se aprende fazendo. Não se pergunte quem você é, torne-se aquilo que você deseja. Faça das questões ou das abstrações metafísicas
matéria ou insumo para viver melhor. E ele disse: você está falando com um cego. No entanto, eu enxergo uma dimensão que, como leproso, e sofrendo na pele, na carne e no osso, o carcomido da minha carne, do meu corpo, eu sinto essa dor e esse sofrimento como propriedades que me fortalecem para viver. Eu não penso ou quero antecipar a minha morte, porque eu entendo que essa passagem ela deve ser glorificada. E não, eu não estou em busca da salvação. Foi isso que ele me orientou. Então eu fui fazer a palestra. Fiz a palestra. Naquele tempo eu tinha 19 anos de idade. E a partir daquele momento eu tive um grande insight, porque eu vi que eu tinha a possibilidade de me construir então como espírita. E a emoção, o afeto, a exposição da minha carência, a minha mendicância existencial, solicitava uma postura afirmativa perante a vida, porque eu precisava de uma orientação intelectual de como me conduzir nessa vida, uma vez que eu estava descobrindo-a, estava nascendo para ela como ser consciente, mas eu precisava adotar uma prática orientativa, mas que me colocasse justamente nas rédeas do que é possível, de que eu pudesse construir ou projetar a minha existência com maior grau de consciência. E a emoção, o afeto ao qual eu fiz referência, que é a fome de existir, era tamanha em mim, que quando ali me construí como espírita, enfrentando aquela situação que me foi imposta, eu me recordo perfeitamente quando eu volto para casa e, recolhido no meu quarto, eu componho um poema que eu intitulei o Poema da Gratidão. E o poema, razoavelmente, eu passei a declamá-lo depois de anos, quando eu comecei a fazer palestras, seja no estado de Pernambuco, no Brasil, tive a oportunidade de ir para a Europa, para os Estados Unidos, tem pessoas aqui que até me abrigaram lá em Londres, tive toda essa oportunidade em função justamente desse encontro com essa dimensão que eu entendi da espiritualidade como uma construção consciente da sua vida, em que você se apaixona de tamanha forma que você constrói uma obra. Você faz dessa vida uma arte e não uma passagem de sofrimento, de que você quer se livrar o mais rápido possível, porque você entende a vida como ideia de salvação. E eu entendo a vida como ideia de glorificação. E o poema dizia mais ou menos o seguinte: Senhor do universo, patrono da alegria, aceitai meu singelo verso, que ainda carece de poesia, pois eu vos reconheço, Senhor da vida, e vos agradeço essa dádiva recebida, vós que me amparais em justa medida, e sois a fonte de minha inspiração. Escutai esse espírito em liberdade, que tanto aprecia a vossa criação. Pois eu vos reconheço, Senhor, nas ondas que se erguem em vosso louvor, na chuva, no sol, em todas as estações, nas lágrimas, nos risos, nas mais profundas e contritas emoções, eu posso vos dizer, Senhor, que eu vos reconheço em meu júbilo sem fim, seja no hino do amigo, no rei ou no inimigo. Assim sendo, concluída aquela poesia ou aquele poema, então eu me remeti justamente à Ilíada Homérica, que fala justamente de que nós não temos a propriedade racional total de controle sobre a vida. Me remete justamente à poesia em diálogo com a razão, porque diz que o inesperado é incerteza, com parábola da curva, dialética da curva, dá um sabor à vida que para muitos é interpretado como motivo de ressentimento da existência. Existem os ressentidos da vida, e existem os amantes da vida. Em qual categoria você se enquadra? E aí eu encerro a reflexão, então, me remetendo justamente a Fernando Pessoa, o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Ao mesmo tempo, a Homero, que consagra que a vida não é uma trajetória da qual você deve se salvar,
Eu não tenho que me salvar da minha vida. A minha vida é o meu presente. Eu tenho que glorificá-la. Ao mesmo tempo que eu ingresso a ideia da vulnerabilidade como fonte de criação, e não daquilo que eu tenho que me livrar, porque me atormenta, como diriam os estoicos, faz do teu tormento a tua glória, porque faz parte da tua vida essa dimensão trágica, aprenda com ela e crie sua utopia. Dimensão trágica e utopia em diálogo constante. Nem tanto em um, nem tanto em outro. Nem você pode se deter na dimensão excessivamente realista, nem ao mesmo tempo você pode se deter na dimensão totalmente utopista. É um diálogo. E aí eu encerro com essa narrativa que representará justamente aquilo que eu quero categorizar como a questão mais elementar da nossa passagem por essa vida, que é a essência de voar, a fome de afeto. E se nós estamos cumprindo esse desígnio, isso sim é que faz a diferença em sua vida, como sendo uma vida espiritualizada, ou se você, por ressentimento e medo dessa vida, por negá-la, você opta pelas fugas por trás das estrelas, sem entender que sua vida em si pode ser um grande altar. E a essência desse voo, você tem que criar as suas próprias asas. E aí eu encerro trazendo justamente uma lenda indígena que se chama o Canto do Irapuru. Essa lenda, alguns dizem que faz uma representação fiel ao fato, outros dizem que há um certo lirismo, uma certa narrativa poética, não interessa. Mas a lenda em si, ela nos indica um aspecto muito importante que eu quero coroar aqui com a exposição. É quando o Irapuru ele vai poder cantar ao entardecer, e quando ele começa a emitir seu som, diz a lenda que todos os outros pássaros silenciam, porque seu som é tão agudo e ao mesmo tempo tão forte que a floresta inteira silencia. E o Irapuru canta naquela noite, naquela entrada de anoitecer, entre o entardecer e a noite. E aí, o Irapuru, que é o Cântico dos Cânticos, eu casaria então com uma outra lenda, já que eu estou nessa discursividade ecológica, falando tanto em asas de pássaros e voos, eu culmino nessa passagem do pássaro que tinha a fome de afeto e a essência do voo e a necessidade de cantar, mas ele não tinha um recurso do cântico. E diz a historieta que esse pássaro, uma vez, fez uma profunda oração e pediu para que, se porventura ele pudesse cantar, ele sairia por todos os rincões da terra para lembrar os homens a musicalidade que está intrínseca à vida de cada ser vivente. Então uma fada madrinha se lhe apresenta e diz: sim, isso acontecerá desde que você sorva a lágrima mais triste, mais contrita que alguém possa vertê-la. E aí o pássaro se animou, escutou uma senhora chorando, foi lá, bebeu-lhe a lágrima, mas não sentiu a necessidade do cântico. Percebeu que era uma lágrima da lastimação. Foi para outra pessoa que estava chorando, bebeu-lhe a lágrima, mas também não despertou o cântico, porque percebeu que a lágrima era produto da inveja de uma pessoa pela outra. E aí ele vai se desencantando, porque ele vai sorvendo lágrima aqui e acolá, e ele não tem o despertamento do cântico, conforme prometeu a fada madrinha. Até que, num certo dia, inesquecível para aquele pássaro, ele escuta uma voz canora a certa distância de um homem vestido em túnica branca, em pleno esplendor do meio-dia, como se fosse uma vela acesa, tamanha a retórica luminescente de que era portador, e que trazia a sua potência em ato, porque era em si o homem que homenageava a vida. Seu nome
Jesus de Nazaré. O pássaro então ficou encantado por aquela forma de abordar a vida como uma paixão. A vida como paixão, como afeto, como essência de voar, como poder dar asas a si. Embora você se encontre em qualquer tipo de gaiola, você ainda assim pode voar. E nesse momento, o pássaro se encanta com o sermão das bem-aventuranças. Passa a acompanhar aquele ser extraordinário e esquece de que ele não necessariamente precisaria agora cantar, já que ele estava seguindo os passos daquele cantor dos cantores. Até que no certo entardecer, pela primeira vez, ele percebe aquele homem de grande sabedoria, um tanto quanto entristecido, que sobe ao Getsemane e contempla Jerusalém a certa distância e emite a seguinte frase de tom poético: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de tê-la sob os meus cuidados, assim como uma galinha recolhe sob suas asas seus pintinhos, mas tu me rejeitastes. E se recolhe sobre uma pedra rústica, como se fosse um desenho primário de um altar, em que ele ali passaria a orar para o seu Pai Celeste. O pássaro era a única testemunha que ali estava presente. E viu Jesus chorar. E no ímpeto natural de voo de um ser comovido por outro ser, que ele tenta consolar aquele que era a fonte de todas as consolações. Enquanto Jesus ali orava entre lágrimas, com suas mãos no formato de côncavo, ele pousa sobre as mãos de Jesus. Porque pousar, às vezes, é uma outra forma de voar. E nesse instante, no ímpeto natural de querer assistir ao mestre dos mestres, ele fita o olhar cintilante de Jesus e percebe uma lágrima que cai sobre seu bico, que instintivamente ele abre e absorve aquela lágrima, e pela primeira vez ele sente o frêmito de algo quente, puro e profundamente vibrátil. Foi nesse instante que o pássaro, quando ele sente aquela experiência, ele tem vontade de dizer obrigado. E quando ele vai dizer obrigado, escapa ali do bico uma nota musical. Ele diz de novo obrigado, vem uma outra nota musical, um obrigado, outra nota musical, e aí ele se dá conta que ele só descobriria cantar se ele soubesse agradecer. Por isso, a todos vocês, meu obrigado.